Minhas irmãs, meus irmãos, que alegria podermos nos reunir no início desta noite de quarta-feira de cinzas para celebrar este mistério da nossa fé. E é com esperança, com muita esperança, que iniciamos este caminho sagrado da Quaresma. E nós vamos dizer por que é sagrado. Portanto, roguemos ao Deus nosso Pai que nos ajude a caminhar com seu Espírito Santo de amor, para que sejamos neste caminho sagrado, sejamos perseverantes, insistentes e nos momentos de desânimo diante do propósito que vamos fazer, não esqueçamos e nem desviemos o nosso olhar de Jesus na cruz, porque é na cruz que ele declara o seu amor por cada um de nós. A celebração da quarta-feira de cinzas, sem dúvida, marca o início desta caminhada importantíssima em nossas vidas. Diria, muito importante, necessária e indispensável, pois ela nos conduz a mirar para o horizonte, isto é, aquilo que está além do próprio caminho quaresmal, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela é necessária. Não é um tempo qualquer, é um tempo que nós necessitamos fazer e precisamos fazer bem. Esta é a sua importância, pois este caminho exige de nós conversão. E por falar em conversão, a necessidade da conversão, ela deve fazer parte de todos nós, do mais novo ao mais ancião do meio de nós. E aí não escapa ninguém. Todos nós, seres humanos, até o Papa, precisa então da conversão. Oportunidade ímpar que nós temos então de neste caminho quaresmal fazer este retorno, porque conversão é justamente isto, fazer um retorno, não é? Retorno para quê? Retorno para onde? Retorno ao Pai, retorno ao caminho que ele criou, ao caminho que ele estabeleceu, ao ordenamento que ele fez. Ele determinou um mandamento porque ele nos ama, e este mandamento do amor, do perdão, ele deseja então que nós vivamos isto com muita intensidade. É este retorno a ele, é por isso que é conversão, é por isso que neste tempo quaresmal nós falamos muito em conversão. Então, voltar ao caminho dele, portanto, é tempo de retorno ao caminho do Pai, ao retorno do mandamento do amor, retorno ao abraço carinhoso do Pai, aquele local, aquele abraço onde jamais nós deveríamos ter saído, mas saímos porque muitas vezes por ignorância, muitas vezes por falta de fé, muitas vezes por falta de perseverança, muitas vezes saímos pela nossa cabeça dura, deixando o seu mandamento porque achávamos muito pesado, achávamos que nos escravizava. E saindo desta ordem do mandamento dele, nós criamos o nosso próprio mandamento, a minha regra, minhas leis, minhas regras. Quer dizer, sou eu que faço as minhas regras. Este é o grande pecado
atual da humanidade. Deus não apita nada na minha vida, sou eu mesmo que estabeleço as minhas leis. E depois fomos perceber que estas leis que eu acabo criando, ela me escraviza tanto, me deixa escravo de mim mesmo, me leva para um egoísmo, para um individualismo exacerbado, onde o outro não existe, apenas eu e somente eu. Deste modo, meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos então que a quaresma é necessária. É um tempo da graça de Deus na nossa vida, um tempo do perdão, o tempo desta conversão, a necessária conversão. Então a quaresma não vem a nós porque nós merecemos a quaresma, vem pela misericórdia do próprio Pai. É Ele que se entende necessário para que nós tenhamos esta oportunidade de nos converter, de voltar. E nesta volta a este caminho que é Ele, a este mandamento do amor, nós acabamos nos encontrando. Ao encontrar a Ele, nós nos encontramos. Isto é muito belo. Então, é necessária a quaresma por causa deste tempo, então. Para alguns, 40 dias pode ser muito tempo. Para a liturgia, a vida da igreja nos dá esse tempo, então, como uma oportunidade da salvação, uma oportunidade que temos de nos arrepender, de nos encontrar conosco, nos encontrar com o próximo e nos encontrar com o próprio Deus. Ao nos encontrar, ao nos defrontar com o próximo, nós acabamos nos descobrindo. Portanto, é um caminho único, o caminho da quaresma. É um caminho que exige de cada um de nós um tempo de silêncio, a necessidade do silêncio, de me escutar. O Papa Francisco nos pedia no caminho sinodal de escutar o próximo. Mas a quaresma também é um tempo de escutar quais as vozes dentro de mim que são mais fortes, mais latentes. Quais são essas vozes? Eu preciso, então, escutar essas vozes que ecoam dentro de mim, mas, acima de tudo, a voz do próprio Pai. E neste tempo quaresmal, então, tem 3 palavrinhas que são muito repetitivas ao longo de todo o tempo. É oração, jejum e esmola. Elas se repetem, se alternam e não são colocadas aí por acaso. São colocadas aí pela necessidade, porque muitas vezes nós fugimos da oração. Porque na oração, quando ela é verdadeira, eu acabo me encontrando comigo mesmo. E é tudo que eu não quero. Quero encontrar todo mundo, menos eu, porque dentro de mim muitas vezes eu encontro coisas terríveis. E aí eu quero fugir à vontade para não me encontrar comigo mesmo. Então, oração, esmola e jejum são palavras que são presentes dentro deste caminho sagrado da quaresma. É sagrado porque nós não caminhamos sozinhos. E é por isso que nós nos reunimos na quarta-feira de cinza, é para justamente pedir de Deus o seu Santo Espírito para caminhar conosco. Nós necessitamos, então, do seu Espírito. Do contrário, nós vamos ser guiados por outros espíritos, do demônio, do egoísmo, do ódio, da morte. E isso não vai nos fazer bem. A esmola é uma forma de sairmos de nós e ao encontro do outro. Aliás, por falar de esmola, a campanha da fraternidade no Brasil, há mais de 60 anos, criou esta forma de eu me converter. O documento do Concílio Vaticano II, o Sacrosanto Concílio, nos ensina que o pecado não é somente pessoal, individual, intimista. Ele é também social. Quando eu ignoro o outro, quando o outro não faz parte do meu mundo,
eu não deixo o outro participar. E nesse sentido, a campanha da fraternidade muito nos ajuda a sair de nós e olhar a realidade do outro, de pessoas que muitas vezes nós não conhecemos o seu dia a dia. E a conversão ao próximo, então. Conversão a Deus através do próximo. E neste ano, então, a campanha da fraternidade nos traz o tema da moradia, fraternidade e moradia. E por que a igreja no Brasil retoma este tema da fraternidade? Porque a fraternidade é um compromisso do cristão, é uma vivência, deve ser uma vivência do cristão. É o apelo de nosso Senhor Jesus para todos os cristãos, a fraternidade. Neste sentido, quem é batizado, quem é batizada, deveria impreterivelmente abraçar este compromisso da fraternidade. Não seria necessário fazer uma campanha para chamar a nossa atenção para esta dimensão da nossa vida. Não seria necessário, mas acabou sendo necessário. E por quê? Porque certamente nós nos esquecemos que somos fraternos, que somos irmãos, que o outro pode sofrer, que o outro pode ser morto, ou de fome, ou de necessidades tantas, não importa. A fraternidade, então, é um compromisso de cada cristão, de cada um de nós. Nós devemos isto à nossa fé. E é o próprio Jesus que nos pede isso. Temos o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças que apelam isto de cada um de nós. Os documentos da Santa Mãe Igreja, que tanto nos cobra este compromisso. Então, a campanha da fraternidade veio não para nos afastar desse tempo de conversão. Pelo contrário, veio para nos chamar a atenção deste compromisso. Por isso, cada ano, um tema. Este ano, a moradia e fraternidade. O lema, ele veio morar entre nós. Aí alguns dentre nós vai lembrar que não é a primeira vez que esse tema é abordado. Em 1993, há mais de 30 anos, a igreja nos chamou a refletir esse tema pela primeira vez. Então, há mais de 30 anos, esse tema volta. Por que volta? Porque certamente está faltando fraternidade. Então, é sobre isso que nós vamos rezar, caminhar, fazer via sacra, fazer encontros, mas também transformar a nossa economia em uma ajuda, em uma esmola para ser ofertada no Domingo de Ramos, que é o dia da coleta solidária da campanha da fraternidade, que tem por objetivo sanar estas dores, estas causas, estas angústias da ausência de moradia para tantos irmãos e tantas irmãs nossas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos este caminho na Quaresma, nós temos esta proposta. É a isto que a nossa fé nos conclama, e o próprio Jesus nos chama, então, neste caminho quaresmal, a fazer este caminho desta forma. Prestemos atenção, então, na palavra de Deus, a palavra de Deus que vai nos conduzir neste caminho quaresmal. O que a palavra nos diz a cada dia? Façamos desta palavra, então, o nosso encontro com o Pai, nosso encontro conosco mesmo e o nosso encontro com o próximo. Vamos também receber estas cinzas daqui a pouquinho com este compromisso. É um compromisso, um propósito que eu quero fazer diante de Deus, de que eu quero realmente fazer desta caminhada quaresmal um retorno ao Pai. Que nós possamos dizer isto a Ele ao receber estas cinzas. Eu quero retornar, eu quero te ouvir, eu quero me converter, eu quero voltar ao teu regaço, ao teu abraço, eu quero voltar a te ouvir, porque muitas vezes nós caminhamos e vamos nos afastando e não ouvimos mais Ele, só escuto o meu ego, o meu egoísmo, as minhas vozes. E isso não nos ajuda a crescer como filho e como filha dele.
Então, minhas irmãs e meus irmãos, agradeçamos a Deus por esse tempo quaresmal que Ele nos dá. Repito, não porque nós merecemos, mas Ele nos dá pela sua misericórdia. Porque Ele tem misericórdia de nós. Ele sabe que nós precisamos, embora nós muitas vezes ignoramos, mas Ele sabe que nós precisamos. É por isso então que nós temos este tempo bonito da Quaresma para trilhar este caminho da nossa salvação, da nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja